A palavra do Senhor vai nos falar em Mateus capítulo 13, que o Senhor Jesus, ele estava ministrando para a multidão por parábolas. Então ele começou a ministrar sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu para semear. Algumas caíram no caminho, as aves vieram e comeram. Outras caíram sobre pedregais e então o sol queimou. Outras caíram sobre os espinhos e foram sufocadas, e outras que foram plantadas em terra boa e deu mais frutos. E então ele falou para aquelas multidões que era chegado o reino dos céus, que era para ser ministrado, porém muitos viam e não enxergavam, muitos ouviam, mas não compreendiam, porque o seu coração era endurecido. Eles não recebiam a palavra. Então ele vai dizer que se muitos recebessem e se convertessem, ele os curaria, porque o maior interessado de nos curar e de fazer o milagre na nossa vida é o próprio Senhor. Só que muitas das vezes nós não queremos receber e nem viver o evangelho. E então ele vai fazer conhecido o entendimento daquela parábola para os seus discípulos. E ele vai dizer que aqueles que foram semeados pelo caminho e as aves comeram eram as sementes que o inimigo rouba. Aqueles que foram semeados entre os pedregais e foram queimados pelo sol, muitas das vezes é aqueles que recebem com alegria a palavra, mas é morto. Elas não permanecem de pé porque o inimigo as rouba. Outros, aqueles que foram semeados entre os espinhos e sufocados, eram aqueles que se perdiam nas seduções deste mundo, porque não suporta e resolve se entregar para suas próprias paixões. Aqueles que serão semeados em terra boa e deram frutos, esses é aqueles que recebem a palavra e que se converte e vive o verdadeiro evangelho. Então, o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar, que nós devemos ser bons frutos para que não somente nós venha dar frutos, mas que muitos outros venham receber e ser parte desse fruto, porque aquele que recebe é dado com abundância para transbordar, mas aquele que pouco tem, até o que tem é tomado, porque o inimigo, ele rouba de você, porque ele não quer que você dê frutos, ele não quer que você receba, ele não quer que você se converta, ele não quer que você seja alimentado, porque uma vez que você tem raiz, você não é levado contra o vento. Por isso que a própria palavra do Senhor vai nos ensinar que aqueles que são firmados na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, porque ele não perece, porque está firmado na palavra, tem raiz. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Não basta só ser conhecedor, não basta só falar dele, mas que nós tenhamos raízes. E as nossas raízes são fortalecidas quando nós nos alimentamos e guardamos dentro de nós. O próprio Senhor falou comigo hoje, porque eu plantei duas mudas, ambas no mesmo vaso, ambas foram alimentadas com a mesma água e ambas, na mesma terra, porém só uma criou raiz e sua folha subiu. Só que qual a diferença delas? A diferença foi que uma bebeu daquela água e a outra não, por isso que ela não cresceu, por isso que ela não cresceu suas folhas. Por quê? Era para ser igual a outra, mas o que a outra fez foi o que foi a diferença dela, porque ela resolveu beber aquela água e ela se alimentou dessa água. E o Senhor Jesus é quem tem a água viva que desce do céu, a água viva que nos faz transbordar, para que cada vez mais, nós venhamos jorrar, para que seja proclamado o Evangelho. Amém? Se essa palavra falou com você, curte, comenta, compartilha, que Deus abençoe.